Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Daqui a alguns instantes a gente vai começar a nossa live. Boa noite, Mar. Boa noite. Um prazer ver você, rever. Já estou convidando a Viviane a começar e já mandei o convite. Estejam aqui conosco para esse bate-papo muito interessante. A gente vai estar conversando com vocês sobre autoconhecimento. Ô, Lu, Oi, Vivi! tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Maravilha. Me diz Agora, uma coisa, Lu. ah, Instantaneamente já vai para o meu Insta essa transmissão ou eu tenho que fazer algo aqui? então, vai, as pessoas vão estar te vendo já. Eu só não estou conseguindo te ver, Vivi, aqui. Você não tá me vendo, Lu? Não, você me vê? Tô ouvindo você. Para mim tá Eu não, parecendo eu normal. não consigo te ver aqui embaixo. Tamires, boa noite. Você está vendo aí, Viviane? Hum. Vocês podem falar aí nos comentários para sinalizar a gente, né? Porque esse início a gente faz aquela avaliação técnica se está dando para ver, para ouvir, para escutar. Tá vendo Isso. nós dois, Será né? que eu Então, tenho... Ah, ela tá vendo, né? E as você? Será pessoas que eu estão tenho vendo. que apertar aqui na câmerazinha, Lu, para você me ver? Porque se as pessoas estão vendo, não entendi por que você não tá. Eu tô te vendo. Mas Você eu tá acho que muito não precisa, bonito, por não. sinal. Obrigado, Vivi. Eu estou te escutando. Aham. Então, a gente pode conversar, não é? Mas não vai ficar estranho para você não estar me vendo? Não, não fica, não. Eu estou te escutando da vez que a gente. Da vez que a gente fez, eu também não te vi. E deu super certo. Ah, que surpresa, tô sabendo disso agora. Foi, eu não te vi, não. Tá. Ah, que ótimo, Tamires, que ótimo. Uma Que ótimo. satisfação tê-la conosco aqui. Eu tô com o meu amigo Douglas do Rio de Janeiro, tô com Gabi, minha professora de artes também, que trabalha comigo também, e tá com a Olga. Pessoas maravilhosas que eu guardo no coração estão aqui com a gente. Se vocês puderem ficar aqui, eu garanto que vocês vão curtir bastante esse bate-papo que a gente está tendo aqui, com um tema muito interessante, falando sobre a tecnologia de ponta, que é o autoconhecimento. Exatamente, Lu. Vamos, né, interagir aí. A tecnologia está mais do que em voga com a inteligência artificial e a gente precisa se apropriar desse termo para o que é realmente a tecnologia de uma forma integral, digamos assim, né? Não tão mecânica. Então, esse é o nosso convite, né? Para a gente acessar esse lugar. Então, assim, olha, quem não conseguir ver a live toda, ela vai ficar salva e vocês podem acessar esse conteúdo. Mas, assim, a gente quer ter essa proximidade com você, por isso que estamos aqui nesse momento. E eu vou pedir para a Vivi começar, não é, Vivi? Trazer esse tema tão imprescindível para a nossa vida atual, né? Pois é, Lu. Primeiramente, né, vamos nos apresentar para quem não conhece, né? Eu sou Viviane, sou facilitadora da metodologia de autoconhecimento do Password, né? Sou psicóloga e também sou economista, mas além dessas questões de título, eu sou uma buscadora,
né? Eu acho que esse, para mim, essa é a denominação que fala mais comigo, fala mais a respeito de mim. Eu sou uma buscadora e uma facilitadora dessa busca pela vida plena. Plena no sentido do que é possível e do que é melhor possível para nós no momento. Pode se apresentar, Lu? Eu sou Luciano, né? Luciano Freire. Eu trabalho com artes. Minha busca é crescer como ser humano. Então, essa metodologia, ela me possibilita esse contato, né? E sou facilitador também de Petor, que é uma metodologia de autoconhecimento que a gente vai estar apresentando para vocês aqui, de forma prática, né? Que ela é vivencial e prática, e ela nos proporciona esse contato com esse eu mais íntimo, essa parte mais consciente que a gente tem dentro da gente, que a agonia do dia a dia, o ritmo acelerado, o excesso de informações, às vezes não deixa a gente em contato com essa parte que é vital para a gente estar pleno, né? Então, assim, é isso que me faz estar aqui hoje em dia, nesse momento, tentando esse diálogo com vocês a partir desse lugar íntimo, real do nosso coração, assim, né? Então, eu falo desse lugar agora. Isso. Isso. E é importante, Lu, para que o nosso bate-papo ele fique dinâmico, a gente fazer uma contextualização, né? Quem somos, né? Quem são esses seres ao qual a gente se reporta e que a gente também é, né? Em que ambiente esse ser vive hoje, né? Até para explicar um pouco a necessidade da implementação do autoconhecimento, da busca pelo autoconhecimento, né? Então, assim, vivemos numa sociedade que traz uma série de questões políticas, econômicas, socioculturais, né? O aumento do uso de telas, o nosso tempo que é tão precioso sendo, digamos assim, subutilizados, né? As questões climáticas, a enxurrada de fake news. Então, como nós, enquanto seres humanos integrais que somos, aí tratando do corpo, da mente, do espírito, dentro de uma perspectiva espiritualista, né? Quem somos? Como a gente se coloca nesse contexto, né? Quais são os nossos quadros pessoais? O que é que se apresenta para a gente? E muitas vezes, Vivi, a gente está numa busca tão grande por aprovação, né? Uma aprovação do outro, aprovação dos grupos. A gente quer se encaixar dentro de algum grupo, de algum sistema, e às vezes a gente se perde, né? Por querer aprovar a aprovação do outro, por querer estar dentro de um pensamento de grupo. Muitas vezes a gente diz assim, poxa, eu quero tanto fazer parte, e às vezes eu tenho que comungar com opiniões que não são nem as minhas, e às vezes eu não me sinto pertencente. Eu quero ser pertencente, e às vezes eu não me sinto parte disso, porque eu tenho as minhas opiniões, que muitas vezes não são iguais às dos outros, mas que a sociedade pede que eu faça parte disso, né? E aí acontece muito movimento de bolha, não é, Vivi? Exatamente, ocorre o que a gente chama da formação de bolhas. Isso é muito comum e está sendo muito fortalecido pelo uso das redes sociais. Então, as pessoas que têm pensamentos comuns, que comungam das mesmas ideias, se fecham em bolhas e elas perdem a capacidade de ir além dessas bolhas. Inclusive, perdem a capacidade do senso de si, né? Como você falou, é autocobrança por performance perfeita, em termos pessoais, em termos profissionais, né? É o fortalecimento dessa necessidade de pertencimento. E aí a gente já traz isso como uma questão da própria evolução do ser, né? A gente traz isso dos níveis mais instintivos.
a gente tem a necessidade da autopreservação, né? A gente tem a necessidade dessa manutenção, desse senso de sobrevivência. E quando a gente não está alinhado em nós mesmos, ou seja, presentes no aqui e agora, a gente tende a adotar esses comportamentos de manada. Compreendem, pessoal? Gente, se a gente falar algo que fica um tanto quanto complexo, põe aí no chat para a gente poder esclarecer se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, se tem alguma dúvida, tá? Que a gente para aqui e a gente explica. Mas essa questão, Lu, do efeito de manada é impressionante, porque ele ocupa os nossos espaços em todos os aspectos. São tendências que a gente tende a seguir e a gente não se questiona se aquilo tem a ver realmente com a gente ou não, né? São questões emocionais, comportamentais, de atitude, questões econômicas. Quer ver um exemplo, Lu? Por exemplo, quando a gente está naquela promoção ali, né? Aquele povo naquela algazarra, últimos pares de sapato, R$ 10. Você já percebeu o frisson que isso causa? Porque ativa em nós aquela necessidade de adquirir o bem para a gente não ficar sem. Sabe aquela história de que vai acabar a comida e eu preciso garantir a minha para eu me manter vivo? Aciona esse sistema, né? A psicologia evolucionista elucida essas questões, né? A psicologia econômica traz muito essas questões para explicar, né, as jogadas de marketing. E a gente embarca inconscientemente. E aí o que acontece com a gente, né? Quando a gente se perde da gente mesmo. Eleva os níveis de adoecimento. Né? Exatamente. Pode trazer. Vem uma ansiedade, às vezes vem uma culpa por não corresponder àquela expectativa, por não estar no mesmo pique, no mesmo ritmo, ou não estar se encaixando também, né? E eu creio que esse efeito se dá muito assim, quando você tenta corresponder a um padrão, né, de exigência, e nessa busca de corresponder a esse padrão de exigência, você perde de si mesmo, querendo sustentar muitas vezes uma imagem que é criada para agradar o outro, né, para corresponder. E aí muita gente está adoecendo de burnout, de síndrome do pânico, de uma ansiedade generalizada que nem sabe de onde vem o porquê. Gabriela está falando aqui que ela lembra muito desse efeito no auge da pandemia, o desespero por produtos que causou um grande caos no comércio. Muita gente passou em Exatamente, Gabriela, e a gente vive isso no nosso cotidiano, só que a gente não percebe, compreende? Por que é que a gente traz esse tema hoje? O autoconhecimento como uma tecnologia de ponta para uma vida qualificada, porque a gente entra na onda do frisson e a gente não se dá conta do que a gente está vivendo, do que a gente está escolhendo, do que a gente está experimentando, a gente simplesmente deixa a onda levar, né? E aí a gente se perde completamente. E a gente paga um preço caro por isso. Nós estamos pagando um preço caro por isso. Por isso que a gente está aqui convidando para essa reflexão. E muitas vezes é um movimento automático, não é, Vivi? Completamente automático. O que é que acontece? O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele quer nos manter vivo. E ele tem preguiça de pensar em novas alternativas, em novas possibilidades. Então, aqueles comportamentos que a gente adota e que muitas vezes a gente copia, mesmo que eles não estejam funcionando para a gente, o nosso cérebro tende a manter. E é aí, pessoal, que está o grande X da questão. E é aí que entra o autoconhecimento como essa tecnologia de ponta capaz de promover essa ação disruptiva nesse movimento automatizado no qual a gente se encontra. Compreende?
Compreende, pessoal? Porque só a gente sabendo da gente, para a gente conhecer as nossas verdadeiras necessidades, para a gente conhecer as nossas verdadeiras demandas e a melhor forma de alcançá-las. Uma coisa que acontece, para eu exemplificar aqui, Vivi, é assim, ou a gente fica muito no futuro, se dando conta do que tem que fazer, ou então olhando para trás, para o passado e dizendo bem assim, poxa, mas eu não fiz isso, por isso que eu não consegui isso, eu não, ou fica na culpa porque não conseguiu, porque devia ter feito isso, devia ter feito daquela forma, não fez, ou então aí fica nesse rolo compressor, puxando para preocupação e agora eu tenho que correr contra o tempo, ou então se lamentando porque não fez algo que poderia ter feito ou que não teve condições, aí fica lá, ou lá atrás, mas nunca no aqui e agora, nunca no momento presente. Isso facilita muito, Lu, facilita muito o automatismo, facilita muito os processos ansiogênicos, porque pense, as projeções mentais, na realidade, elas não concretizam nada. Então, é uma perda de energia muito grande. A gente está no passado ou a gente está no futuro. Sendo que o momento presente é o que de fato se apresenta para nós dentro de uma capacidade de concretização, de resolver problemas reais. É só no aqui e agora que isso é possível. Por exemplo, a gente aqui e agora. A gente precisa estar aqui inteiro. Não adianta a gente estar aqui e pensando no que a gente vai fazer amanhã. Porque para fazer amanhã, só amanhã. Compreende? Sendo bem redundante, e a gente precisa utilizar o nosso tempo. O nosso tempo é um recurso valiosíssimo. E a gente precisa usá-lo da melhor forma. Só que para isso, a gente precisa conhecer quais são as nossas necessidades reais. Para onde eu devo direcionar o meu tempo, que é um recurso escasso, se a gente não der a ele a melhor utilidade. Compreende, Lu? Compreendo, Vivi. Uma coisa que ajuda muito a gente a estar atento a isso é quando acontece uma pressão, tanto externa quanto interna, né? Por exemplo, quando alguém demanda uma sobrecarga de atribuições para nós, e além dessa atribuição, a gente já se coloca uma sobrecarga pessoal para corresponder a isso, né? Então, muitas vezes, o nosso corpo acaba somatizando tudo isso e a gente vai levar para alguma parte do corpo algum nível de tensão, né? Isso. E uma desconexão desse corpo, às vezes, a pessoa só vem ter essa percepção quando acontece algum tipo de doença, algum tipo de angústia, algum tipo de preocupação, né? Exatamente, Lu. E quando a gente está atento, e a gente diz assim, né? Quando a gente entra nesse caminho do Passwork, por exemplo, que é um caminho de autoconhecimento, e que a gente está atento aos sinais, a gente passa a ver cada experiência como uma experiência de aprendizagem, né? A gente sai daquela questão do suposto vitimismo. Olha o que aconteceu comigo, né? A gente passa a co-criar a nossa vida. Por que isso? Porque a gente assume a autorresponsabilidade. É lógico e óbvio que as questões sociais interferem diretamente em nossa escolha, né? Interferem. Mas quando a gente tem esse balizador de saber até que ponto tem a ver comigo e até que ponto a sociedade está contribuindo, as coisas mudam de figura, né? E só o autoconhecimento pode trazer isso para a gente. Vamos trazer o exemplo das relações trabalhistas, né? Que historicamente já são situações que envolvem relações de poder e que tem aquela história da lei do mais forte e do mais fraco, ok? Ok, isso é fato, né? E quando a gente vai trabalhando para melhorar essas leis, por exemplo, agora tem a lei, acho que é a norma regulatória, acho que é número 1, que diz respeito à necessidade
da adoção de ações referentes à saúde mental nas empresas. Isso é uma evolução necessária? Sim, é necessária. Essa é a contraparte da empresa, mas nós, enquanto trabalhadores, precisamos também ter a consciência do nosso movimento de autorresponsabilização dentro das empresas. Ou seja, qual é o meu projeto de vida? É lógico que isso é variável em decorrência das classes sociais que cada um está. Para algumas isso é mais fácil, para outras isso é mais difícil. E, inclusive, há necessidade de políticas públicas que favoreçam que o autoconhecimento chegue para todos, para facilitar a gente atingir o que a gente quer e o que a gente precisa. Porque muitas vezes nos era ofertado coisas que a gente não precisa naquele momento. E esses recursos são perdidos. Entende, Lu? Então, a partir do momento que a gente compreende as nossas necessidades, eu estou nesse trabalho e, embora ele não seja o trabalho da minha vida, no momento eu preciso. E eu quebro a resistência de estar ali. E eu tento transformar ele no melhor ambiente possível. Se é, de fato, um ambiente adoecedor, quais são os recursos que eu posso utilizar para melhorar aquele ambiente? Isso é possível? Ou trata-se realmente de um ambiente hipercontaminado e eu vou precisar tomar outras atitudes mais, né, tipo de denúncia, mas a gente saber sobre a gente saber sobre os nossos direitos, isso muda a nossa vida. É claro e óbvio que a gente precisa considerar as questões de desigualdades sociais como algo que determina muitas diferenças nesses níveis, mas que a gente pode trabalhar para tornar as coisas mais equânimes. E essa necessidade por esse autocuidado a nível emocional, as empresas estão tendo que correr atrás agora para que o seu funcionário consiga desempenhar um melhor resultado também dentro do trabalho, assim, né? Então, assim, uma parte, lógica, uma parte é nossa, a autorresponsabilidade, né? Então, Isso. Vivi, trazendo de uma forma mais tátil para as pessoas, assim, como é que elas podem, nesse momento do dia a dia, ela ativar essa consciência maior em relação à dinâmica da vida dela, dentro de qualquer espaço de ambiente, seja profissional, seja familiar, seja nas relações, como ela pode ativar a autorresponsabilidade a nível sentimental, assim, para que ela tenha algo mais próprio. Antes dessa fala, a gente estava falando sobre ações automáticas, né? Que a gente tem muitas vezes reações automáticas que nem nos damos conta. Por exemplo, falar na lata, dar o troco logo quando escutei alguma coisa, tipo assim, as pessoas que estão mais dentro da defesa, né? O tempo inteiro. As pessoas que estão na reatividade o tempo inteiro, nas relações. E muitas vezes elas não se dão conta de que ela está agindo de forma que não é saudável para ela mesma, né? Mas esse é um ponto importante, Lu, porque diz respeito à nossa própria autorregulação, né? Mas para eu poder me autorregular, eu preciso conhecer um pouco mais sobre a minha dinâmica de funcionamento. E o que nos proporciona esse conhecimento é o trabalho de autoconhecimento. Então, a gente aqui está ofertando, né, uma metodologia de autoconhecimento prática, que é o Password. Assim como o Password, existem outras metodologias, mas a que a gente está tratando aqui hoje é o Password, que é o trabalho do caminho ou o caminho de autotransformação. Então, o que é que o Password nos propõe? O que é que ele nos convida a fazer? Ele nos convida a olhar para as nossas distorções, para as nossas negatividades, para as nossas habilidades, para que a gente tenha a possibilidade de fazer uma integração, um alinhamento interno e, consequentemente, a gente poder estar alinhado também ao externo. Afinal de contas, o nosso externo, na maioria das vezes, expressa aquilo que a gente tem dentro.
Isso já é um sinal, tá? Então, a metodologia do Password traz uma série de ferramentas, como, por exemplo, a meditação, né? A revisão diária, que são instrumentos práticos de identificação das nossas fragilidades e das nossas, digamos assim, das nossas forças e das nossas fraquezas. Citei duas apenas, dois instrumentos, mas tem muitos outros. Eu citei os básicos. Mas é legal, Lu, quando a gente fala do Password, porque a gente está trabalhando, a gente usa como referencial para esse trabalho de hoje a palestra 204. Lembrando que o Password tem como esteio de estudo 258 palestras com os temas mais variados, né? Então, essa é a palestra 204 e ela fala sobre o que é o caminho. Ela traz um pouco dessa definição, do conceito do Password. É que as pessoas elas ficam meio sem saber quando fala patchwork, elas confundem com aquela arte, né, de juntar vários pedacinhos de tecido e tudo, não é? Ou então elas ficam pensando que é um caminho espiritual ou que é psicoterapia, né? Tem várias dúvidas a respeito do que é. Eu gosto muito dessa analogia do patchwork com o patchwork. Tem um C antes do T, que é a gente juntar os retalhos. E com a metodologia, a gente acaba fazendo isso. Porque a gente vai identificando os nossos diversos retalhos e a gente faz uma espécie de teia, né? Você já viu uma coxa de patchwork? Que coisa linda! Ela é bem diversa, né? Mas ao mesmo tempo ela é harmônica. Tem um trabalho de tecer. E o Password, a metodologia, propõe que a gente faça isso com os nossos aspectos emocionais, psíquicos, físicos e espirituais, tá? E aí, quando a gente fala espiritual, tem uma definição bem legal, gente, que eu vi no livro de Bell Hooks, né? Que fala sobre tudo sobre o amor, sobre as novas perspectivas. E que é aí que ele chama a atenção, né? Que quanto que esse termo espiritual dificulta o entendimento para algumas pessoas por conta do preconceito. E aí ele traz o que é espiritual, né? Então ele diz que se refere àquela dimensão da nossa realidade mais íntima, em que, olha só que lindo, em que a mente, o corpo e o espírito são um só. O indivíduo não precisa ser praticante de uma religião para abraçar a ideia de que existe um princípio que anima o céu. Uma força vital que alguns de nós chamamos de alma, que quando alimentada, aumenta nossa capacidade de sermos inteiramente autorrealizados e aptos a relacionamentos em comunhão com o mundo ao nosso redor. Então, essa é a definição que Bell Hooks usa nesse livro que eu citei, né? É uma definição de um outro escritor, que é Peck. Mas eu achei tão realista, tão perfeita essa definição, que eu falei, não, gente, eu vou levar essa definição do ser espiritual, e é dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, né? Não necessariamente precise estar vinculada a uma religião para ser um trabalho espiritual. E aí o guia, que é o ser que traz todo esse material nas palestras do Password, ele diz, é mais fácil responder o que é o caminho dizendo o que ele não é, né? E aí ele fala, ele não é uma psicoterapia, embora trabalhe com vários aspectos que a psicoterapia tem como objetivo principal, como, por exemplo, a superação dos medos, as resoluções das confusões internas, né? A melhoria das obstruções internas. Então, esses são os aspectos principais da psicoterapia. O Password traz isso, mas não como objetivo principal. Qual é o objetivo principal?
a aprendizagem de como nós podemos ativar o nosso self, a nossa essência, aquilo que nos anima, né? E uma coisa depende da outra. Sim, e quando a Entende, gente Lu? está nesse movimento, Vivi, de olhar para essas partes que não são tão bonitas dentro da gente, e a gente começa a identificar que, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado que é uma sombra, né, esse lado que ainda precisa amadurecer, eu tenho aquela parte dentro de mim que eu já sou aquilo que eu quero ser também. Eu já consigo Exatamente. reconhecer que eu tenho também uma parte madura, mais consciente, com virtudes, que me move, e que quando eu estou em contato com essa parte de virtudes, de consciência, e que me move dentro das minhas habilidades da minha vida, eu encontro um lugar confortável e seguro dentro de mim. E o que Exatamente. mais o Petzold ensina para nós é fazer o contato com essa parte e sustentar. E que para que a gente consiga sustentar e mergulhar cada vez mais em contato com isso, a gente vai fazer contato com essa parte sombra também que existe. Porque o que acontece, Lu? Ele diz que um grande equívoco nosso é a gente tentar não ser o que a gente é. É a gente tentar evitar aspectos que estão em nós, mas que se apresentam de uma forma distorcida. Isso é impossível. Ele diz que, por exemplo, quando ele fala que o Pessoa não é um caminho espiritual, porque não busca a consciência espiritual, busca a transformação das nossas negatividades no seu polo positivo. Então, se eu nego um aspecto meu, eu estou negando também uma energia de força que eu possuo. Se eu acolho aquela parte que é distorcida em mim, eu aprendo a me amar. Consequentemente, eu estou potencializando a minha força de vida. Eu estou potencializando a minha força vital. E isso é que me permite ser a pura expressão de quem sou. É isso que ativa o meu poder real e o meu poder pessoal. Ficou Uma claro, coisa gente? interessante, uma coisa interessante até que Tamires colocou aqui na fala dela é do autoconhecimento, que é um caminho para a paz espiritual, que cria em nós mesmos formações de pensamento sobre cada ação. Então, vai refletir nas nossas ações quando a gente entra em contato com essa parte que nos dá uma paz, uma estabilidade, né? Então, reflete muito nas nossas ações quando a gente faz esse mergulho e a gente já consegue entender como essa dinâmica desse movimento ativo dentro de nós, das nossas emoções. Exatamente, Lu. Então, é esse reconhecimento que nos possibilita isso. Qual é o nosso grande equívoco? A gente achar que o aspecto é de externo para o interno, e não é. A gente precisa fazer esses reconhecimentos internos, porque a dinâmica é do centro para a periferia, e não da periferia para o centro. Quando você trouxe no início, né, a questão da gente viver muito em função de agradar o outro, é porque a gente está considerando o aspecto da periferia para o centro. E a gente precisa ter esse movimento conscientemente. Eu faço contato com a minha essência, com o meu divino, eu reconheço em mim os aspectos que eu preciso transformar, que são distorcidos, eu acolho esses aspectos, eu trabalho na transmutação desse aspecto distorcido no seu polo positivo. E é assim que eu estou ativando ainda mais a minha energia divina, se assim eu posso denominar. Porque eu estou fazendo um reconhecimento desse eu real. Dentro do Vivi, password, sim, pode trazer, Lu. pode concluir, Lu, Vivi, que eu depois eu complemento aqui. Só em uma das palestras do Password, ele traz essa figura do divino como sendo esse reconhecimento interno, o reconhecimento da beleza em nós. Somos substâncias do divino. Então, ele traz
dentro da perspectiva das pessoas que sentem a necessidade dessa denominação de Deus ou de divino, como sendo esse aspecto primordial em nós. Trazemos essa porção dessa substância divina. Somos essa porção e essa substância. Então, a partir do momento que eu trago esse reconhecimento, eu facilito a minha autoconfrontação, a minha autoaceitação daqueles aspectos que eu julgo que ainda precisam de melhoria. Compreende? Consequentemente, eu aceito a minha humanidade. Aceitando a minha humanidade, eu aceito a humanidade dos outros. E eu saio daquele lugar de culpabilização, de apontar o dedo, né? De transferência de responsabilidade. Ah, sou infeliz. O outro é responsável pela minha infelicidade. Não é bem assim. Vivi, uma das coisas que eu creio que a maioria das pessoas, assim, lidar com isso, né, nas relações, que é o orgulho egoísta. Tipo, deixando mais claro como é esse orgulho egoísta. Por exemplo, eu preciso da aprovação da opinião dos outros para me sentir bem, confortável, ou então aprovado, tipo assim. Exatamente, né? Vem de novo aquela história do senso e da necessidade do pertencimento, né? É aquela ideia, e isso está muito relacionado à forma como essa criança ela teve as primeiras experiências relacionais, né? Se ela aprende que ela só vai ser amada se ela agradar, ela vai reproduzir isso ao longo da vida dela. Por isso a necessidade do autoconhecimento, para que a gente possa quebrar essa crença, para que ela possa atualizar. Ah, tá, naquele momento lá na infância, aquela atitude, aquele comportamento de agradar, foi o que salvou a vida daquela criança. Só que ela hoje não é mais aquela criança. E a gente precisa reinterpretar essa vivência. E isso só é possível através do autoconhecimento. Mesmo porque as crenças, elas não deixam de existir. Elas são ressignificadas, né? Então é necessário um trabalho árduo de identificação para que a gente saiba o que é da agora e o que é que está vindo como uma bagagem emocional lá de trás. Compreende, gente? Né? Por isso é tão importante o trabalho integral. A gente trabalhar mente, a gente trabalhar corpo e a gente trabalhar as emoções, porque uma coisa não funciona sem a outra. E renunciar a essas expectativas é um caminho, né? Não é num passe de mágica, assim. Elas vão aparecer novamente, elas vão se apresentar em algum momento, em alguma situação, e só a gente estar atento para isso, quando isso acontece em alguma situação, já evita que a gente vá ficar nessa dependência do outro para trazer aquilo que eu preciso, né? Com certeza, Lu. Tem um amigo que ele sempre fala, né? Que esse processo de autoconhecimento não é mágico, não é mágica, mas traz muita magia. Por exemplo, a magia de eu compreender que a minha experiência de vida não é linear, que acontecem coisas que estão fora dos nossos planos, entende? E que está tudo bem. Qual é o aprendizado que eu posso tirar daquela experiência? É assim que o autoconhecimento funciona. Assumindo a autorresponsabilização por nossas escolhas e pagando o preço por nossas escolhas. Lembrando que novas atitudes dependem de novas escolhas. E para isso, precisamos atualizar a nossa consciência sobre o nosso momento atual. Compreende, pessoal? Verdade. Uma coisa, às vezes, tem muita gente que diz assim, eu tenho medo eu não vou nem olhar para isso, que eu tenho o maior medo de mexer nesse negócio aí. Em algo que ela está sentindo, ou às vezes ela precisa estar atento àquilo, mas dá um medo de entrar em contato com os sentimentos que está ali, numa ebulição interna, assim, querendo sair
querendo dar nome e às vezes a pessoa fica sufocada ali sem querer falar, sem querer expressar ou sem querer trazer para a consciência. Às vezes ela precisa de um lugar seguro, de uma companhia de alguém só para ela falar. Por isso que o Patchwork possibilita esse trabalho que é feito individual, mas em grupo também. Né? Eu creio que a gente tem poucos minutos, tipo assim, agora a gente já chegou em 40 minutos. Né? Nossa, Mas voou! e voou, Vivi. Então, assim, a gente não tem tempo de destrinchar tudo que a gente quer trazer hoje nesse encontro. Então, assim, eu creio que tem mais coisas para a gente falar. Não sei se vocês querem, sinalizem aqui nos comentários. Se vocês querem que a gente dê continuidade a esse assunto, pode dizer aqui se a gente pode dar continuidade a esse tema em uma próxima live, né? Mas que a gente quer convidar vocês para que a gente possa estar falando sobre patchwork de uma forma mais íntima e que vocês pudessem também se colocar, né, para que a gente possa trocar essas informações de uma forma mais próxima. Eu queria que você falasse, Vivi, mais assim, o que é que você tem pensado nesses encontros que você tem feito. É isso, Lu, né? Eu acho que a gente se empolga e a gente vai falando, eu até perdi a noção do tempo. Mas é vital, gente. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, né? A gente precisa sair desse movimento de automatismo e de transferência de responsabilização para o outro, né? Então, isso é libertador para cada um de nós. A gente merece esse lugar, né? E o autoconhecimento e a metodologia do Patchwork pode nos proporcionar isso. Então, o convite que a gente faz, Lu, eu acredito que a gente pode trazer novamente esse tema, né? A gente pode trazer uma live alargando um pouco mais, né, o tema, e a posteriori a gente pode, inclusive, lançar uma oficina para trazer uma experiência mais vivencial para o pessoal, né? Sim, quem tiver interesse, né, a gente pode desenvolver esse trabalho online, porque vai possibilitar as pessoas que estão longe a vivenciar também, né? Uhum. Olha, o pessoal está sinalizando aí, Lu, que o termo patchwork é uma novidade, né? Eu não estou conseguindo ver, viu, os Pois comentários. então, patchwork, gente, é uma palavra em inglês e significa o trabalho do caminho ou o caminho de autotransformação. É uma metodologia de autoconhecimento prática, dinâmica, baseada em 258 palestras, né, de cunho emocional, psíquico e espiritual dentro de uma linha espiritualista. Então, assim, a gente tem muito material para trabalhar, né? E precisamos de tempo e de comprometimento, né, Lu? É, um comprometimento consigo mesmo, porque é a partir de cada passinho que a gente vai dar em relação a onde a gente quer chegar dentro de nós, que no dia a dia, nesse pequeno patchwork de cada passo de trabalho interno, a gente vai acessando esse lugar. E cada vez mais a gente quer ver mais, e é que a gente quer se apropriar desse lugar interno, para que a gente fique no nosso eixo. Então, assim, por isso que é um trabalho de passinhos, né, que a gente vai dando. Cada dia mais a gente está descobrindo uma camadinha dessa cebola, né? Exatamente. É Vai um tirando camada por camada. né? É um caminho, Lu, que a gente pode seguir juntos, né? Isso. Quando a gente faz esse trabalho em grupo também, a gente vai caminhando mais longe, né? Tipo assim, a gente vai acessando um pouquinho mais rápido e mais longe a gente está indo. Perfeito. Em lugares que a gente nunca imaginaria de chegar. Exatamente. E quando você traz aquela imagem, né, do medo que as pessoas têm de acessar esses lugares mais recônditos, o medo está justamente nela acreditar que ela é só aquilo, dela descobrir que ela é só aquilo. E na realidade ela vai descobrir o contrário, né? Então a gente precisa ultrapassar essa camada do medo. E aí a gente traz o exemplo, né? O que é o garimpeiro, assim, né? Não que não vamos aprovar o garimpo ilegal, mas o processo da garimpagem, o que é? A gente precisa meter a mão na lama para que a gente possa pegar
a pedrinha preciosa, né? E o trabalho de autoconhecimento é um pouco disso, né? Cada dia ali, procurando a pedra preciosa, a gente vai limpando, né, mexendo, até encontrar, né, essa Isso, joia dentro da gente. isso, né? E tá tudo aqui dentro, né? Já está dentro. A gente precisa revelar, Revelar. trabalhar essa autorrevelação, Então, né? pessoal, assim, se vocês quiserem que a gente... Ó, tem pessoas aqui que tá falando, a Gabi está falando que gostaria de conhecer melhor, o Fábio também colocou aqui. Agora que eu estou vendo, Vivi, os comentários, que eu estava tão atento. Então, a gente pode fazer mais uma live, Vivi, para falar sobre isso. E as pessoas que quiserem, a gente pode fazer uma oficina online, né? Pronto, perfeito. Eu estou à disposição. Vi pessoas muito queridas aqui, Lu. Bem, Matheus, um grande beijo, Matheus, né? Matheus lindo. maravilha. Tem Olha, Jó Gabi, aí tem também, Tamires, Jonaide tem chegando. Jó, tem uma Isso. amiga minha de lá da... Ela já participou até de um grupo meu, assim. Ela já participou uma vez de um grupo lá de Portugal. Ela está em Portugal agora. Minha amiga, ela tá aqui como bruxinha de ouro, que ela também é terapeuta. Ah, que lindo! Ela Então, está morando em Portugal. que maravilha! Ela, Então, a nossa ela ideia, participou de um grupo meu online também uma vez. perfeito. A nossa ideia é que a gente possa difundir, né, essa prática, porque esse é um momento mais do que oportuno. Esse é um momento onde é vital para nós sabermos sobre nós, para que a gente possa saber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Para que a gente não vá nesse movimento de onda que está acontecendo aí. Eu agradeço também, quero agradecer a presença do Júlio, lá de Recife. Tem Ivana, que Ivana é helper, ela é de Porto Seguro. Ela acompanhou minha turma também, né, em um período. Tem muitas pessoas que eu conheço aqui, tem Tamires, Gabi, que eu já falei, pessoas queridas que estão próximas de mim de alguma forma. Vivi, então vamos finalizar, não é? Pronto, né? Por mim a gente ficava aqui batendo papo, mas é necessário. Então foi uma satisfação mais uma vez, Lu, estar com você, né? A gente poder estar batendo esse papo. Um beijão no coração de todo mundo que esteve presente, né? E que continue nos acompanhando nas redes sociais. A gente está sempre promovendo muitos movimentos e estamos juntos. Qualquer necessidade pode mandar uma mensagem, né, Lu? E logo que possível a gente dá o retorno, né? E assim, gratidão, gratidão. Reafirmar estou reafirmando o meu compromisso de estar a serviço, né? A serviço da luz. E eu também, isso. eu reafirmo o meu compromisso de estar a serviço da luz nessa nossa expansão. Exato. Necessário. Uhum. Muito Tá obrigado, bom? pessoal. Indique a live para quem quiser que não assistiu, né? Vou deixar ela salva aqui. E quem quiser pode procurar a gente para a gente conversar um pouquinho mais e definir o tema da live da próxima, nosso encontro aqui, ou encontro mais reservado por um Zoom, para a gente aprofundar um pouquinho mais, que nem tudo a gente pode aprofundar assim aqui, né? Porque a gente não tem tanto tempo. Não, aqui, na verdade, a gente dá uma pincelada, né? É uma pincelada. A gente pincela um pouco. Muito Isso. obrigado, Quem Ricardo. tiver coragem, vem com a gente. Vem conosco. Um beijão, gente. Um beijão. Beijo, gente. Beijão, Vivi. Tchau. Beijo, Lu. Gratidão. Tchau.